Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do STF que está querendo que os bancos não obedeçam à Lei Magnitsky na encolha. Olha só que coisa, hein? Vamos entender esse caso aqui porque é tentar burlar a Lei Magnitsky mesmo, né? Ou seja, o que eles estão querendo? Eles estão com medo deles votarem no STF a obrigação dos bancos de atender os ministros do STF, né? A proibição da Magnitsky no Brasil, e isso causar mais ministros do STF na Lei Magnitsky, né? Além de uma quebra completa dos bancos. Então eles querem que os bancos desobedeçam à Lei Magnitsky sem entrar na justiça, sem precisar entrar na justiça. Escalaram o Nhonho, né, o Rodrigo Maia, né, para falar com os bancos e coisa e tal. Parece que ele é líder de alguma coisa de bancos, alguma associação de bancos, e ele estaria conversando com os bancos sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro já falaram com o Trump dessa jogadinha. E, de novo, eu acho que num primeiro momento o Trump não vai forçar a barra, vai ver se o pessoal vai caminhar na direção correta. Mas se o pessoal não caminhar na direção correta, cara, isso vai ser muito ruim para os bancos brasileiros, tá? Essa notícia foi sugerida por Banco da Coreia do Norte, Bruce Lithium, Ivan Andaime e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que coisa, né? O pessoal do STF, eles estão preocupados com a Lei Magnitsky, evidentemente, querem que o Alexandre de Moraes continue usando bancos aqui no Brasil, sabe que ele não vai poder usar nos Estados Unidos, não vai poder usar no exterior, mas aqui no Brasil, se ele não puder usar a conta corrente dele aqui, é um problema, né? A gente já viu que os bancos definiram o roteiro das operações liberadas e bloqueadas do Moraes depois das sanções do Trump, mas a verdade é que a Lei Magnitsky diz que, na verdade, o banco tem que encerrar relações com a pessoa, não tem esse negócio, não tem essa coisa de vou liberar isso daqui, mas isso aqui não pode, não, tem que encerrar relações com a pessoa que está na lista do SDN, né? Aí tá aqui, ó, o grupo quer manter sanções fora do radar do judiciário para escapar de retaliação do Zeu. Aí olha o problema que eles têm agora, porque o Alexandre de Moraes está sancionado. Então vamos supor que os bancos decidam tirar a conta do Alexandre de Moraes todos os bancos tirem, e daí o Alexandre de Moraes entra na justiça exigindo que ele tem que ter conta, porque não pode, porque a Lei Magnitsky não funciona no Brasil, soberania, aquela papagaiada toda que esse pessoal faz. E essa ação do Alexandre de Moraes, querendo que os bancos forcem a prestar serviço para ele, certamente iria subir na justiça brasileira e acabar lá no STF, como tudo acontece aqui no Brasil, né? E quando chegar no STF vai ter o seguinte dilema, porque já tem um monte de gente ali que já está na bica para ser sancionado com a Magnitsky também. Se esse pessoal resolver ajudar o Alexandre de Moraes e votar favorável a ele, realmente, né, dizer que os Estados Unidos não pode aqui no Brasil, coisa e tal, isso vai gerar um problema para os bancos, né? E vai gerar um problema para os próprios juízes, para os próprios, o Barroso, o Gilmar Mendes, essa pessoa. Por quê? Porque aí fica muito certo que eles vão ser os próximos na Lei Magnitsky, né? Agora, por outro lado, se eles votarem contra o Alexandre de Moraes, aí vai ferrar para o Alexandre de Moraes, né? Vai ficar uma coisa realmente muito feia nessa história. Então, eles queriam evitar isso, eles queriam que o Rodrigo Maia conversasse com os bancos aqui. Não vamos levar para o judiciário, não, aqui. Atualmente, Maia comanda a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, a CNF, uma entidade que representa os principais atores do setor bancário nacional. Então, o Nhonho foi escalado pelo STF. Pô, conversa com o pessoal lá, vê se não dá para aliviar e não sei o que lá e coisa e tal, né? E, por enquanto, parece que estão fazendo exatamente isso. Os bancos estão seguindo a orientação do Nhonho, né? Só que essa informação já chegou ao Eduardo Bolsonaro e ao Paulo Figueiredo, e eles já estão providenciando junto ao Trump justamente o processo para forçar os bancos brasileiros a encerrarem contas com o Alexandre de Moraes. Vai haver um comunicado, está sendo preparado um comunicado formal aos bancos brasileiros, esclarecendo para eles o que eles têm e não têm que fazer na Lei Magnitsky, e se eles não obedecerem, isso pode gerar multas para eles, né? Então, esse é o dilema do pessoal, né? E, além disso, tem a ação também aqui. Parece que já entraram com a ação aqui. O deputado do PT quer impedir efeitos da legislação norte-americana sobre contas do ministro do STF. Não pode obedecer a coisa. Isso vai gerar um problema para os bancos, porque os bancos vão se ferrar nessa história. Se eles não obedecerem à Lei Magnitsky, eles perdem o negócio lá nos Estados Unidos. Se eles obedecerem à Lei Magnitsky, o Alexandre de Moraes prende o pessoal aqui, multa, sei lá o que vai fazer essa decisão aqui no Brasil, né? É um dilema grande. O resultado disso está aqui, ó. Ações do Banco do Brasil. Olha só a queda aqui, ó. Depois que o pessoal percebeu este problema, aqui, já tinha dado uma queda quando foi anunciada as sanções, né?
Já vinha aqui, mas estava meio estabilizado. Agora, quando o pessoal percebeu o problema, que a Magnitsky foi colocada no Alexandre de Moraes e que ele vai ter, o Banco do Brasil vai ter que fechar. Eu tô para dizer, isso aqui foi só no Banco do Brasil, tá? Isso indica para mim que é onde o Alexandre de Moraes tem conta aqui no Brasil. A conta principal dele deve ser no Banco do Brasil. Talvez ele tenha até outras contas em outros bancos, mas ele não se importaria de perder essas outras contas, porque meio que não faz diferença. O Banco do Brasil é o banco que ele usa para o dia a dia. Eu acho que é o mais provável de ser isso daqui, e o pessoal percebeu o problema. Né? Os investidores do Banco do Brasil estão sabendo que, olha só, agora deu ruim nessa parada, porque o que vai acontecer daqui para frente? O banco vai ficar numa situação impossível. A única alternativa que ele vai ter é abandonar todas as operações no exterior para continuar atendendo o Alexandre de Moraes. Quem tem conta no Banco do Brasil e usa sua conta no Banco do Brasil vai ter um downgrade significativo no final das contas, né? Mas não é só isso não, porque o Banco do Brasil também atua para pegar empréstimo no exterior, para um monte de coisa, né? Um monte de operações com o exterior. Vai ficar sem poder fazer isso porque vai ter que abrir mão de tudo para poder atender o Alexandre de Moraes. Aparentemente essa é a decisão do negócio, né? Enfim, eles estão tentando fazer isso meio que na maciota, escondido, sem falar nada, né? Mas isso daí, meu amigo, já chegou lá para o pessoal, eles já estão preparando essa declaração, e essa declaração deve chegar para os bancos para justamente dizer que tem que encerrar a conta do Alexandre de Moraes, sim, sancionado, tem que encerrar. Como diz aqui, ó, lei Magnitsky aplicada por Trump contra Moraes atinge sim bancos fora dos Estados Unidos e raramente é revertida. A pesquisadora acompanhou impactos da lei entre 2017 e 2020 e mostrou que os sancionados raramente saem da lista. É verdade, eu falei por isso. Por isso que eu acho que o Barroso, o Gilmar Mendes, o resto do pessoal tem que prestar muita atenção nisso agora. Eles têm um tempo muito curto agora para tomar uma decisão na vida deles, porque entrar nessa lista entra fácil, sair não sai fácil não. E mesmo aqueles que estão com essa ideia, não, mas a gente vai ficar 3 anos nessa lista, quando o Trump sair em 2028, né, 2028 que é o último ano do mandato dele, em 2029, aí vai entrar outro presidente, o outro presidente vai tirar a gente da lista, vai, ó, beleza, né? E de novo, não vai, cara. As coisas lá nos Estados Unidos são muito institucionais. Os Estados Unidos usa esse tipo de pressão contra um monte de gente realmente do mal no mundo. Então ele não pode ficar tirando e botando gente dessa lista, porque senão fica ruim para eles, né? Se qualquer pessoa que entra para a lei Magnitsky pensa assim, não, só tem que esperar o próximo presidente e tentar para sair, coisa e tal, a coisa acabou, né? Ou seja, não é mais uma punição de verdade. A punição se entrou, não sai mais. Vai ser uma dor de cabeça para esse pessoal. Não acredito que o próximo presidente, mesmo sendo um democrata, consiga tirar eles da lista, tá? E veja, se for um democrata, porque o pessoal tá muito nessa de que não, que ninguém aqui no Brasil gosta do Trump, não sei o que lá, mas a verdade é que lá nos Estados Unidos o Trump ainda está com as melhores intenções de voto ainda está com apoio popular muito grande. É verdade, ele também é muito criticado pelos democratas lá, ninguém da esquerda gosta dele, evidentemente, ninguém esperava isso, mas a chance dele fazer o sucessor dele é muito grande, né? Então, é isso daí. Essa pesquisadora lá da Austrália levantou e falou: a norma prevê o bloqueio de bens e ativos em território americano, inclusive contas bancárias e investimento imóvel. E, tipicamente, os bancos de outros países também encerram contas e param de trabalhar com aquela pessoa, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer? Como eu falei, eu não acho que o Trump vai já apertar os bancos agora. Ele vai dar uma pressãozinha, mas sem apertar muita coisa agora, esperando para ver se o STF vai no caminho correto, se o STF vai para o sentido esperado dele. Se isso não acontecer, meu amigo, se preparem os bancos brasileiros, vai dar problema, vai ficar ruim essa história. Olha só, eu já tinha gravado esse vídeo e saiu essa notícia aqui, olha só. STF não deve proibir bancos de aplicarem sanções de Trump a Moraes. Maioria dos magistrados acredita que a medida colocaria instituições em risco e que é melhor esperar para ver o alcance das medidas dos Estados Unidos contra o ministro, né? Então parece que aquela ação por hora não vai caminhar no STF, tá? E, de novo, por que é isso? Eles estão dizendo aqui porque isso colocaria os bancos em risco, colocaria as instituições em risco. Isso foi, certamente, o que o Nhonho, né, o Rodrigo Maia, falou para eles. Vai dar ruim isso daí, vai dar problema, né? Mas, na verdade, eu acho que não é por isso, não. O problema é que os outros ministros pensaram, caramba, se eu for lá e votar para proibir as sanções ao Alexandre de Moraes, eu vou estar diretamente violando
a Lei Magnitsky, ou seja, absolutamente vou entrar na Lei Magnitsky. O pessoal do STF deve ter feito a conta. Quantos aí vão votar a favor do Alexandre de Moraes? Aí o Gilmar Mendes levantou a mão. Gilmar Mendes, sabe como é que é? O Gilmar Mendes, sei lá qual é o segredo que o Alexandre de Moraes sabe do Gilmar Mendes, qual que é a chantagem que ele tem do Gilmar Mendes ali. O Gilmar Mendes vai. Só que aí ficou o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, aí a Carmen Lúcia em princípio não falou nada, aí depois o Moraes também lembrou, acabou a Carmen Lúcia, eu sei coisa de você também, tem coisa sua aqui também. Aí a Carmen, eu voto. 8-3, eles perdem. Ou seja, eles viram que não pode fazer pela via judicial, por quê? Porque os outros ministros estão com medo de receber a Lei Magnitsky também. E eles sabem, como eu falei, que a Lei Magnitsky não é uma coisa que vai acabar fácil. Essa complicação na vida do Alexandre de Moraes não vai acabar facilmente. Não vai ser uma coisa resolvida facilmente. Então pronto, deu errado a parada. Por enquanto, os bancos ainda estão nessa de proibir só transação em dólar, mas estão deixando a conta em real dele no Brasil sem problema. Mas eu já falei para vocês, quando vier a cartinha do Trump falando que tem que acabar com a conta dele, tem que fechar a conta dele. Em princípio, os bancos vão fazer isso e não vai ter nada que o Alexandre de Moraes possa fazer quanto a isso. Caraca, meu amigo. Xandão se fudeu nessa, meu amigo. Ficou sozinho lá no STF, já não tem mais apoio, nem da maioria, agora quase ninguém no STF, mas porque tá todo mundo com medo de entrar no mesmo buraco que ele tá entrando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.